Oi, meu nome é Beatriz e hoje eu vim falar sobre a lição 17 do livro Fonte Vida. Mas antes, vou fazer uma prece para a gente poder harmonizar nossos pensamentos e receber melhor essa mensagem. Então agora vamos fechar os olhos, pensar em Jesus e agradecer por essa oportunidade de receber ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho, que a gente possa absorvê-los da melhor maneira possível e não só absorver, como botar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor abençoe a casa de cada um que está aqui, levando harmonia, paz e união. Que assim seja. Então agora a gente vai começar lendo a mensagem. Começa assim. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Essa passagem está em Atos, capítulo 9, versículo 10. E aí Emmanuel comenta, né? Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade de seu programa salvador, pede braços humanos, que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações e da boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do sorregimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Então essa é a mensagem. E agora a gente vai falar sobre pequenas frases que estão nela, né? A primeira frase da passagem é assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Então, para reforçar essa mensagem, eu trouxe aqui do livro Irmãos Unidos, que é um livro escrito pelo Irmão X, do Humberto de Campos. E nessa mensagem do Irmão X, ele diz que existem 3 sendas, né? Que são 3 caminhos para a evolução. A primeira delas é o tempo. Então, a evolução se dá com o tempo porque tem a lei do progresso, né? Então, pode demorar milhares de anos e milênios até, mas a gente vai evoluir aos poucos, né? Pode demorar bastante, mas a gente sempre vai estar indo para frente. A segunda senda é a devoção, que é o aprendizado, né? Então, a gente está aberto para receber as mensagens, que é o que a gente está fazendo agora, vendo uma palestra, indo para o centro, estudando o Evangelho. São atividades que nos ajudam na evolução. E o terceiro caminho para a evolução seria a ação, que é o caminho mais rápido de todos, porque a gente não está só aprendendo com a teoria, como botando em prática os ensinamentos. Aí Humberto de Campos nos diz nessa mensagem, né, que esse é o caminho mais rápido. E não só o mais rápido, como é o que Jesus veio nos mostrar aqui na Terra, né? Ele veio dar por meio do exemplo os ensinamentos de Deus. Então ele veio aqui
com suas parábolas, consolações, mostrar como é esse caminho para o aprendizado e para a evolução. Então, Jesus espera igualmente dos homens, então ele espera que a gente reaja também a esse ensinamento. E a ação é uma forma de reação desse aprendizado, né? Então, é colocar a teoria em prática no nosso dia a dia. E continuando na mensagem, ela diz assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. E para comentar sobre isso, eu trouxe a pergunta 661 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec ele pergunta assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aí os Espíritos respondem: aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando sua conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Então, isso responde, né, a mensagem que é que não dá para se redimir sem almas redimidas, né? Então, não dá para pedir paciência, sabedoria, força para Jesus se a gente não tá disposto a ir atrás dessas qualidades. Então, dá sim para a gente pedir e orar para que Deus nos dê essas qualidades, mas também é necessário ir atrás disso, né? Então, um ato vale mais que as palavras. E é isso que os Espíritos nos dizem. Aí, continuando na mensagem, diz assim: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Então, aqui como braços, né, a gente pode entender como essa ferramenta que Deus nos deu para botar em prática os ensinamentos e, no dia a dia, ir atrás do que a gente precisa para a evolução. Então, ele já nos dá, nessa encarnação, o que é necessário para a gente ir atrás do que a gente precisa, né? Então, a gente já tem a faca e o queijo, agora só falta cortar esse queijo aí da evolução. Aí, continuando na passagem, ele diz assim: começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E aí ele nos diz, né, que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele criou uma comunidade, né, um grupo de 12 discípulos para ajudar ele nessa missão dele. Então ele poderia ter feito isso só, mas ele escolheu, ele não dispensou essa ajuda dos nossos irmãos, né, de 12 irmãos que estavam lá para ajudar ele. Aí continuando a mensagem: ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, quando aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. E aqui, né, nesse exemplo, ele traz a mensagem da conversão de Saulo em Paulo, na estrada de Damasco, né? Então, só para relembrar um pouquinho dessa mensagem, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos, né? Aí ele estava indo para Damasco, né? Ele estava nessa estrada, sozinho, caminhando, e do nada ele vê um clarão muito forte, uma luz muito forte, e é Jesus, né? Então Jesus vai lá falar com ele, e Jesus ele pergunta por que ele está perseguindo os cristãos. Aí isso acontece e Paulo fica cego, ele por 3 dias não come e ele fica em oração. E enquanto isso, Jesus fala com Ananias, que ele é um cristão, ele é um discípulo de Jesus, e ele pede para Ananias ele pede a ajuda de Ananias. E a primeira coisa que ele diz, que ele responde para Jesus, é: eis-me aqui, Senhor, que é a mensagem de hoje, né, dessa lição. E é interessante porque Ananias devia estar preocupado, né? Porque Jesus deu uma tarefa que não é fácil. Ele ia enviar um perseguidor de cristãos para a casa dele, que é um cristão. Então, assim, enviar um inimigo para sua casa. Mas Ananias não ficou preocupado. Ele falou: eis-me aqui, eu estou ao seu dispor, né? Eu estou aqui para ser instrumento da sua vontade. Então, ele traz essa mensagem porque foi um grande exemplo, né? De estar aberto para o serviço de Deus e de Jesus. Aí, continuando aqui a mensagem, ele diz assim: por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? Aí ele responde: é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo,
o Cristo não dispensa dos homens na obra do seu erguimento e da sublimação do mundo. E isso me lembrou uma frase de Emmanuel, que está em Vinha de Luz, na lição 48, que chama Cooperemos Fielmente. E Emmanuel diz assim: Deus visita a criatura pela própria criatura. Então a gente veio aqui para a Terra em sociedade, né? Primeiro a gente veio em família, então com outras pessoas que a gente convive diariamente, e depois em uma sociedade maior, né? Então essa sociedade é um espelho de quem a gente é, e é uma forma de auxílio, né? De ser instrumento de Deus, essa colaboração mútua entre uns com os outros, né? Que é uma forma de exercer o amor ao próximo. Então Deus não dispensa da nossa ação para exercer a sua vontade, né? Então a gente, como Ananias fez, é importante sempre a gente estar aberto para receber as instruções de Jesus e poder ser colaborador dele. Aí continuando a mensagem, ele diz assim: Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. E ele diz aqui para a gente pregar e resplandecer a nossa luz. Mas não necessariamente a gente precisa usar palavras, que é o que Francisco de Assis nos diz, né? Ele diz assim: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Então, é uma forma de espalhar a mensagem de Deus com as palavras, mas também com os exemplos, né? Que foi o que Jesus fez com a gente. Ele veio aqui em pessoa, em matéria, para nos ensinar qual é o caminho para a evolução, né? Então a gente pode também mostrar esse caminho para os nossos irmãos e para nós mesmos com o nosso exemplo. E aqui é interessante comentar que essa mensagem que o Emmanuel nos trouxe, ele deu o exemplo de Ananias, né? Que ele curou a cegueira do seu perseguidor, né? Que era Saulo, e depois foi Paulo. Mas não necessariamente precisa ser um ato tão grande assim, né? De instrumento de Jesus. A gente pode, por meio de pequenos atos, colaborar com o próximo. Então, fazer uma prece pelo outro, ser um ombro amigo para ouvir o que o outro está precisando, colaborar, ser educado no dia a dia, respeitar o próximo, né? Amar o próximo. Então, são pequenas ações que a gente pode se lembrar de fazer e, com isso, ser instrumentos da mensagem de Jesus. Aí ele continua aqui: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E aqui eu trouxe uma mensagem de Emmanuel na mesma lição que eu já trouxe aqui, da Vinha de Luz, né? Que Emmanuel diz assim: as portas da colaboração com o amor divino permanecem constantemente abertas, e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Conduzamos a harmonia às zonas de discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Então aqui Emmanuel nos lembra, né, que qualquer homem de mediana vontade pode ser chamado para o serviço divino. Então, não só esses grandes missionários, como Jesus, como até aqui no Brasil, Chico, Divaldo, não só eles são esse instrumento de Jesus, né, dessa colaboração. Então, ele diz que qualquer homem de mediana vontade, como eu, você, e todo mundo a maioria de nós que está aqui na Terra, a gente pode identificar essa chamada para o serviço divino, no dia a dia, né? E como eu disse, com essas pequenas ações. E essa mensagem do Emmanuel me lembrou um pouquinho aquela oração de São Francisco, né? Que é: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor, onde houver tristeza, que eu levo a alegria, né? E por assim vai. Então, a gente pode se abrir para ser esse instrumento da paz. Então, levar para as zonas que estão mais precisando, mais vulneráveis, precisando dessa tranquilidade, dessa mensagem de harmonia e de amor, a gente pode levar, que a gente possa ter forças para levar essa mensagem para quem mais precisa, né? E pode ser alguém muito distante ou alguém do nosso lado, né? Lembrando disso. E já para finalizar essa mensagem, né? Tem as últimas frases que são: onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. E essa mensagem me lembrou a passagem de Marcos, que está no capítulo 3, versículos 31 ao 33 da Bíblia, em que ele diz assim: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Então ele nos diz aqui, né, que quem está disposto a colaborar com Deus em fazer a sua vontade, esse sim faz parte da família celestial, né, da família de Deus. Então quando a gente está exercitando bem, não só aprendendo, mas colocando em prática esses ensinamentos de Jesus, a gente está sendo sim família e colaboradores de Jesus, né? E a última frase da mensagem é assim: cristianismo significa Cristo e nós. Então é interessante a gente observar esse palavrinha aí que ele coloca no meio, né? Que é Cristo e nós. Porque antes em outras fases da humanidade, a gente pensou que Cristo ele veio por nós. Então ele veio aqui redimir nossos pecados e tá tudo lá com ele, né? Ele veio aqui pela gente, tá tudo beleza. Mas aí a gente passa por outro estágio, né? Que é o estágio de Cristo em nós. Que a gente veio com o Espiritismo aprender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Então, somos espíritos criados com a mesma matéria, né? Todos somos feitos de fluido cósmico universal e que é um fluido divino, né? Que é um instrumento, uma matéria divina. Então, Deus está na gente. Então, a gente não só veio aprender com Jesus, como a gente pode também colocar em prática os ensinamentos, né? A gente já tem esses instrumentos, que tem esses braços humanos que a mensagem diz, né? E aí, o que essa mensagem traz não é só Cristo por nós e Cristo em nós, é Cristo e nós. Então, ele nos pede essa colaboração, né? Então, ele nos dá essa oportunidade da gente co-criar com ele a nossa evolução. Então, é essa visão, essa percepção ativa da nossa evolução. E aí, trazendo uma nova perspectiva da ação, pensando em outro sentimento, que eu acho melhor ver como uma ação, que seria o sentimento da gratidão. Então, se Jesus veio aqui nos ensinar, ele não precisava vir aqui para a Terra, né? Mas ele fez esse sacrifício de vir como nessa matéria densa que é o plano terrestre, né? Ele veio aqui, passou por tantas dores, tantos sofrimentos. E uma forma da gente agradecer, da gente ter essa gratidão por ele, é colocar em prática os seus ensinamentos, né? Então, ver a ação como uma forma de gratidão e de amor pelo sacrifício de Jesus. Então, ver a gratidão como uma ação e não só como um sentimento. E a última mensagem que eu queria trazer hoje é essa frase que é assim, para a gente diminuir a distância entre o saber e o fazer. Então, essa distância entre a teoria e a prática. Porque hoje em dia, o que não falta é informação. Então, você tem um canal do YouTube com milhares de palestras, de vídeos, de ensinamentos, grandes ou pequenos, assim, curtos ou mais demorados. A gente tem vários centros espalhados pelo Brasil para você ir atrás, de ouvir ensinamentos. A gente tem os livros que Chico nos deixou, né? A gente tem várias oportunidades de aprender. Mas aqui essa mensagem nos traz que não basta só aprender, não basta só ter a teoria. A gente tem que ir atrás dessa prática e da ação, né? Então, de ter Cristo e a gente ser esse instrumento ativo da nossa evolução e da evolução do próximo, né? Como essa colaboração entre nós, né? Que estamos aqui todos juntos nesse planeta para que a gente possa evoluir juntos. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje, de diminuir a distância entre o saber e o fazer, e relembrar que Deus nos deu os instrumentos necessários para que a gente possa evoluir. Então, retomar esse comportamento ativo perante a vida e perante a evolução. E era isso a mensagem. Eu agradeço por essa oportunidade de estudo, de trazer várias referências, em buscar em várias fontes, né, o que Jesus nos traz sobre essa oportunidade de ação. E para encerrar, eu vou fazer uma prece e aí a gente acaba. Então agora vamos fechar os olhos, refletir um pouquinho sobre essas mensagens e que o Senhor nos dê força para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinando. Que nós possamos cada dia nos sentirmos mais aptos de ser instrumento da paz do Senhor. Que o Senhor ilumine cada um de nós e que assim seja.
Então é isso que eu vim trazer hoje. Obrigada pela oportunidade e tchau.